Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente à disciplina Cálculo Diferencial aplicado à computação. Nesse vídeo aqui nós estaremos apresentando o exemplo 8, que é um exemplo que consiste no cálculo de diversas derivadas, tá certo? Até o vídeo passado nós tratávamos de derivadas de funções polinomiais, funções racionais, funções potência na forma x elevado a k com k não inteiro, né? Alguns radicais, né? Algumas raízes, né? Mas nós não trabalhávamos com funções como funções trigonométricas, funções exponenciais nem logaritmos. A partir de agora, nós vamos estar trabalhando com todos esses tipos de funções, né? Claro que nós precisamos ter sempre em mente os teoremas que a gente já passou. O mais recente deles é o Teorema 6, que nos deu uma espécie de tabela, né, com a derivada de várias funções básicas, né, várias funções usuais que a gente usa com frequência aqui no cálculo, como a função seno, função cosseno, função tangente. Então temos aqui, né, derivada do seno é cosseno, derivada do cosseno menos seno, derivada do tangente secante ao quadrado, e muitas outras, né, como derivadas exponenciais, logarítmicas, trigonométrias inversas, hiperbólicas inversas. Temos também teoremas passados como derivada de uma constante é zero, a derivada da função identidade x é 1, a derivada da função ax mais b é só o a, as regras de derivação, né, regra da soma, regra da subtração, regra do produto, regra do quociente, regra da potência e regra da cadeia. Então, um monte de regras. Aconselho que você tenha um resuminho aí, né, do seu lado para estar fazendo esses exercícios, né? É comum, né, nos livros de cálculo ter uma tabelinha, né, lá no início dele ou no final, né, com esses principais resultados, né, digamos assim, voltados para a derivada, certo? Então, gente, com base nisso, nós podemos dar prosseguimento ao nosso exemplo. Esse exemplo aqui vai ser dividido em 3 vídeos. Cada vídeo eu vou estar fazendo em média 5 itens, né, derivando em média 5 funções dessas aqui. Então, o exemplo diz o seguinte: ó, calcule a derivada das seguintes funções. Então, vamos aqui para o quadro. Eu não fiz resumo, né, de assuntos porque é tudo, né? A gente vai estar usando tudo que a gente viu até o momento em derivada. Então ficaria difícil, claro, aqui pequeno resumir. Mas a gente vai lembrando à medida que for passando. E no final, né, de cada vídeo a gente volta para o material para estar, né, vendo lá como é que foi escrito, né, e repassando o que a gente fez também. Então temos aqui, gente, ó, calcule a derivada das seguintes funções. Vamos fazer aqui do item A ao item E nesse vídeo. Então vamos lá. Solução. Então aqui no item A, ó, temos que... Então eu quero derivar essa função aqui, ó, dx de f de x. Vai ser dx de quem? Da função menos cosseno de x. Aqui eu vou começar usando a propriedade que diz que eu posso trazer uma constante multiplicativa para fora, que é esse menos 1 aqui, ele pode vir para cá, ó, menos dx de cosseno de x. Por que isso? Porque eu não sei a derivada do menos cosseno, eu só sei do cosseno. Então, usando essa propriedade aqui, eu transformo isso numa derivada conhecida. Eu vou só fazer aqui um lembrete, ó, dx de cosseno de x, nós acabamos de ver ali, né? Vai ser o quê? Menos seno de x. Então aqui nós temos menos que está aqui fora, a parênteses, menos seno de x, que vai dar, no final das contas, menos com menos, mais seno de x. Essa foi nossa primeira derivada calculada, tá certo? Do item A. Item B. O item B segue a lógica parecida com a do item A. Nós temos aqui uma função né, uma constante multiplicando uma função cuja derivada é conhecida. Então nós, né, temos o seguinte, ó, temos que dx de g de x vai ser dx de quem? 3e elevado a x. Aí aqui, novamente, o 3 eu puxo para fora, que é uma constante, né, multiplicativa. A derivada de e elevado a x é quem? Então aqui, ó, só circular aqui, né? Essa aqui é uma derivada conhecida, né, lá na tabela. Foi nos informado no Teorema 6. Outra derivada conhecida é essa aqui, ó. A da e elevado a x da própria e elevado a x. Então, esta derivada aqui, gente, ó, vai dar ela própria vezes 3, 3e elevado a x. Essa é a nossa resposta, tá certo? Então, deu a própria função, né? A própria 3e elevado a x. Mas a função e elevado a x, ela tem essa propriedade, né? De que, né, a derivada dela dá ela própria, né? Aí, como eu tenho uma constante multiplicativa, não afetou o resultado. Ou seja, a entrada ficou igual à saída. Tá certo? A gente pode ir agora para o item C. Então, são derivadas rápidas, né? Essas duas primeiras, não estou né, gastando muito tempo nelas, são derivadas mais simples. Agora, a partir aqui do item H, já começa a ficar a coisa melhor.
eu tenho que derivar a tangente de 3x mais 1. Se fosse para derivar só a função tangente, seria fácil, né? Vou colocar daqui a pouco, derivada da tangente, a gente viu ali, né? Secante ao quadrado, né? Mas vamos lá. Então, temos que... Vamos fazer a preparação aqui, ó. Dx de quem? Da função h de x, que é a derivada da função que? Tangente de 3x mais 1. Né? Para eu poder derivar esta função, né, eu vou precisar, o seguinte, identificar algumas coisas aqui. Tangente de 3x mais 1 pode ser visto como uma b de a de x, que é a mesma ideia do g de f de x. Eu não estou usando fg porque eles foram usados aqui no item A, né? Para não confundir, não estou usando essas letras. Mas você tem aqui uma função interna e uma função externa. Né? Então, o que acontece? Ó? Eu posso fazer essa identificação desde que o a de x seja 3x mais 1. A derivada dele, ó, já vou colocar logo, ó, a de x é quem? 3. E o b de x é quem? Tangente de y. A gente costuma colocar a letra y, né? Por quê? Porque o a de x a gente pode enxergar assim, ó, a de x igual a y. Ou y igual a de x. Então, a gente facilita um pouco nossa vida, certo? Que é a função externa, é a função tangente. Nesse caso, a derivada da tangente, a gente sabe que é o quê? O b' de y é quem? Secante ao quadrado de y. Vem da nossa formulazinha, ó. Vou anotar ela aqui, ó. dx, né? Ou seja, a nossa tabelinha diz que a derivada da tangente de x é a secante ao quadrado de x. A letra x é uma letra padrão para nós, mas você pode ter letra t, letra y, a letra que você quiser. Então, gente, agora nós vamos jogar na seguinte fórmula, ó. dx de h de x, continuando aqui, é o quê? Vai ser a derivada da função externa, vai ser o b' de y vezes o a' de x. Né? Então, vai ser, quem é o b' de y? A gente acabou de calcular ele aqui, ó. Secante ao quadrado de y vezes, quem é o a de x? O a' de x? 3. Só que nós devemos mudar o y para a sua correspondente em x, né? Porque o y é só uma variável de suporte. Então, nós temos o quê? 3, vou trazer o 3 multiplicando para cá, para não achar que ele está multiplicando aqui o y, né? Secante ao quadrado de, quem é o y? 3x mais 1. Pronto, essa aqui é a nossa outra derivada, certo? A terceira aqui do vídeo, tá certo? Aí agora a gente pode prosseguir para os itens D e E. Então vocês podem copiar aí, tá certo? Dá pausa aí no vídeo, copiem, para a gente seguir. Então, agora no item D, ó, nós temos o seguinte, ó, d de x vai ser, né, da função i de x, né, vai ser o dx de quem? 3x ao quadrado mais e elevado a x ao quadrado. Aqui, gente, nós temos que observar o seguinte. Se eu fosse, né, quebrar aqui com a regra da soma, eu teria isso, ó, dx de 3x ao quadrado mais dx de e elevado a x ao quadrado. Esta derivada aqui não tem problema, porque você vai usar a regra da potência, né? Vai ser esse 3 você podia puxar para fora, isso seria 2x, né? A derivada de x ao quadrado, 3 vezes 2x daria 6x. Essa aqui você vai até de cabeça, rápido. Por essa aqui, em princípio, né, como a gente viu a regra da cadeia recentemente, a gente vai dividir direitinho aqui a coisa. Então, ó, vou botar aqui um asterisco para dizer que eu estou fazendo ela, tá certo? Então, aqui eu vou dizer que continua ali mais abaixo, essa parte, certo? Então, nós temos aqui o seguinte, ó, gente. Eu sei que a função e elevada a x ao quadrado ela pode ser vista como uma b de a de x, onde a de x é quem? A função interna é x ao quadrado, que aí a derivada você já sabe que é 2x, né? O a' de x é 2x. E a b de x é quem? Ou a b de y, né? Melhor dizendo, a b de y é quem? É elevado a y, que é a função mais externa, cuja derivada é o próprio e elevado a y. Então, a derivada desta função aqui, ó, e elevado a x ao quadrado, vai ser o quê? Vai ser o b' de y vezes o a' de x.
que vai dar quanto? B' de y vai ser elevado a y vezes o A' de x, 2x. Aí você passa o 2x multiplicando para o lado de cá, né? Para ficar uma escrita mais padrão com os livros. E o E elevado a y você troca por E elevado a x ao quadrado. Afinal, o y vale x ao quadrado. O y é a função interna, que a gente chama de A de x. Tá certo? Aí agora a gente pode o quê? Substituir isso aqui. Então nós temos, continuando aqui, ó. Né? Nós temos isso aqui, ó, dx de i de x. Aí tem aquela parte inicial ali, é o quê? Vai ser a derivada dessa, que vai ser 6x mais 2x elevado a x ao quadrado. É comum nos livros, gente, se puder pôr em evidência, colocar termos em evidência. No caso aqui, ó, tem o termo x aqui e tem um fator 2 que está aqui no 2 e aqui no 6. Então eu posso escrever isso aqui dessa forma, ó. Esta maneira de escrever aqui é uma maneira interessante quando você busca esboçar o gráfico, por exemplo. Por quê? Porque você escreve como um produto de funções, fica mais fácil estudar as raízes. Tá certo? Dessa função, né? É mais tranquilo, porque você vai procurar a raiz dessa e a raiz dessa, que é mais fácil do que achar a raiz dessa da forma como ela está. Na verdade, a gente acaba recaindo quase sempre aqui. Tá certo? Então, temos aí, né, calculado, né, nossa outra derivada. Né? Então, derivamos isso aqui rapidamente, deu 6x. Essa derivada aqui foi todo esse processo aqui, tá certo? Chegamos na respostinha final. E aí, para concluir o vídeo, nós temos a função j de x igual a 2 elevado a x. Então, dx de j de x é dx de 2 elevado a x, que é quem? Aí, vamos lembrar da tabelinha, ó. Dx de um a elevado a x, se não for e elevado a x, né, for um a qualquer que não seja o número e, é a elevado a x ln de a. Bom, professor, essa regra não valeria para o e também? Não vale. Por quê? Porque se você tivesse aqui dx de e elevado a x, né, só um parêntese aqui, seria e elevado a x ln de e. Mas o que é o ln de e, gente? O ln de e é o log de e na base e. Isso é uma propriedade que diz que o log vale 1. Então não se coloca o ln de e aqui porque não precisa, porque vale 1. Certo? Mas quando a base não é o e, aí é interessante. Né? No caso aí você é obrigado a colocar o ln de a. Então temos mais uma regrinha aqui que está tabelada. Então aqui vai ser o quê? 2 elevado a x ln de 2. Ou como alguns autores escrevem, ele puxa o ln de 2, que é um número, você pode calcular na calculadora, né? ln de 2 vezes 2 elevado a x. Então, eles escrevem assim, tá certo? Mas você pode achar assim também. Então, as duas formas são comuns. Beleza? Eu sempre falo isso de forma de escrita final, porque é muito comum, né, alunos de cálculo ficarem frustrados quando suas respostas finais parecem não bater com a dos livros. Por que eu falo parecem não bater? Porque a escrita está diferente, mas no final elas estão dizendo a mesma coisa. Então, aí você tem que estar por dentro de algumas simplificações, né? Fator por evidência, né? Cancelamentos, né? Fatorações, para poder escrever uma resposta, né? Sua resposta da forma, né? Que está lá na do livro, para você, né? Conferir, né? Porque é muito chato a gente fazer um exercício para saber se a gente acertou. Beleza? Então, é isso aí, gente. Vamos aqui para o material, repassar esses exemplos que foram feitos, né? Ver se tem alguma informação adicional, né? Então, no item A, basicamente, o que nós fizemos, né? Botamos aqui derivada da função fx, é a função menos cosseno, passamos o menos para fora. Usamos o fato da derivada do cosseno ser menos seno, está aqui acima, ó, teorema 6, né? Derivada do cosseno é menos seno. E aí, menos com menos, né? Mais deu seno de x. A derivada da função menos cosseno de x é seno de x. Da mesma forma, no item B, a derivada da função 3 vezes e elevado a x, puxamos o 3 para fora, a derivada do elevado a x é o próprio e elevado a x, também está na nossa tabelinha aqui, ó. Derivada de e elevado a x, e elevado a x, não tem problema, tá certo? Então, essas duas primeiras são bem simples. Agora, no item C já começa a ter uma funçãozinha composta, né? Que é a função h de x, que é o tangente, né, de 3x mais 1, tá ela aqui, ela pode ser vista como uma b de a de x, onde a de x é a interna, né, cuja derivada dá 3, e b de y, que é tangente, né, é a função externa, né, cuja derivada é secante ao quadrado. Vamos também aqui na nossa tabela, ó, derivada de tangente é o quê? Secante ao quadrado, tá certo?
Aqui a variável x, x. Como nós temos na variável y, fica y mesmo. Eu aconselho, gente, usar a variável y para você não confundir muito com x, né? Porque, como eu falei, né? Aqui você tem uma função composta. Então, a saída da f é a entrada da g. Ou melhor, né? A saída da a é a entrada da b, né? Que a gente está usando a e b para não confundir com fg aqui do item a e do item b. Tá certo? Então, nesse caso, ó, nós temos a regrinha. A derivada da função h vai ser o quê? A derivada da externa vezes a derivada da interna. A derivada da externa, tangente ao quadrado da secante ao quadrado, a derivada da interna, porque 3x mais 1 dá 3. Aí a gente organiza aqui, bota 3 vezes secante ao quadrado de y. Mais y é 3x mais 1. No item B, novamente, nós temos um bloco, né, dentro da nossa derivada principal, que é essa aqui, que é esse aqui. Ó. Então, devemos usar a regra da cadeia no termo e elevado a x ao quadrado, considerando, né, a de x igual a x ao quadrado, 2x, e b de y igual a elevado a y, cuja derivada também é elevada a y. Né? Aí a gente usa a regra de novo, vai ser o quê? A derivada disso aqui é a derivada da externa, né, vezes a derivada da interna. A derivada da externa é ela própria, a derivada da interna aqui, x ao quadrado dá 2x, então deu 2x vezes e elevado a x ao quadrado. Aí a gente retoma a nossa função, que era essa aqui, 3x ao quadrado mais e elevado a x ao quadrado, deriva essa parte e deriva essa, separa, né, usa a regra da soma. Aí a derivada dessa parte aqui, fácil, né, o 2 desce, multiplicando aqui o 3, fica 6x, né, e a derivada dessa aqui nós calculamos aqui acima, está aqui. E aí, como eu falei, né, se você está numa prova aberta, você pode muito bem deixar isso aqui como resposta, porém, né, acontece que às vezes você está estudando por um livro e aí estaria essa lá. Por quê? Porque foi posto em evidência o fator 2x, que está tanto nesse termo quanto nesse aqui. Tá certo? E por último, o item é muito fácil. Derivada da função j de x, que é a derivada de 2 elevado a x, que é 2 elevado a x é ln de 2. Né? Que aqui o 2 aqui não é o e, então segue a regra, né, mais geral, que é essa aqui. Ó. 2 elevado a x é ln de 2. Né? Ou a elevado a x é ln de a. Beleza? Então, no próximo vídeo a gente vai atacar as demais funções, né, que estão restando aí, como a função f, né, vamos lá, ó, f, g, h, i, j, né, ou seja, a função não, né, os itens, né, então a gente vai atacar mais esses 5 itens, beleza? Então é isso aí, gente, espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado, continue aí para o próximo vídeo. Até o próximo.